Você faz ideia do quanto o medo pode estar prejudicando a sua produtividade e o engajamento e a produtividade do seu time? Fica aqui comigo que a gente vai descobrir o porquê. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ajudo gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Aqui falando Rômulo Frota, se você ainda não me conhece, e hoje nós vamos avaliar o impacto do medo na sua produtividade e também no engajamento e na produtividade do seu time. Falar do medo é algo que, obviamente, é complexo e mexe com os milindres de muitas pessoas, porque, afinal de contas, ninguém quer admitir que tem medo, ninguém quer ser chamado, ser considerado medroso, mas eu te garanto que, aprofundando nos estudos, a gente observa que realmente isso é uma insegurança desnecessária, porque o medo faz parte realmente do nosso sistema de sobrevivência. Tem mecanismos no nosso cérebro que vão fazer com que a gente, em determinado momento, tenha medo de algo, porque se nós estamos aqui onde nós estamos hoje, se você está me vendo agora, foi graças ao medo que você teve em determinados momentos na sua vida que te fizeram chegar até aqui, porque faz parte da adaptabilidade, ou como as pessoas costumam dizer, faz parte da evolução. Então, fique tranquilo ou fique tranquila que essa questão do medo todos nós temos e é necessário que nós tenhamos realmente medo em determinados aspectos. Isso não quer dizer que a gente não vá arriscar determinadas coisas, mas mesmo a gente arriscando, indo com coragem, é necessário que a gente tenha um certo receio, um certo medo, uma certa porcentagem de medo, para que também a gente não cometa determinados equívocos, porque a gente precisa ter um pouco de estratégia para fazer as coisas. E o medo, não sendo aquele medo exagerado, obviamente, aquele pânico, porque aí nesse caso a gente não vai estar mais conseguindo usar o racional de uma forma interessante, porque o emocional vai estar aí nos atrapalhando. Mas o medo em determinada porcentagem é necessário para que a gente tenha. Então a gente vai abordar aqui esse medo com relação a alguns aspectos. Vou tentar ser o mais objetivo possível, mas a gente precisa realmente observar alguns aspectos desse medo e, obviamente, eu vou trazer aqui focado na questão da liderança, na questão do desenvolvimento do seu time, na questão de como isso pode atrapalhar a sua obtenção, o objetivo de você obter engajamento e produtividade do seu time. Então, se liga no que eu vou começar a falar agora, buscando ser o mais objetivo possível. Ora, como eu já falei, a gente tem que avaliar em vários aspectos. E um dos aspectos que eu trago aqui, que isso pode estar atrapalhando o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu time, a sua produtividade e o engajamento e a produtividade do seu time, é o aspecto da rejeição, o medo da rejeição. E você pode até estar pensando agora, ou então, inclusive, falando o seguinte: ora, eu não tenho medo de rejeição do meu time. Eu não me preocupo com rejeição. Eu sou uma pessoa muito resolvida, não me preocupo com o que as pessoas falam. Então, eu te convido a imaginar o seguinte exemplo. Se você não faz reunião, por exemplo, e olha, se você não faz, fique tranquilo ou fique tranquila, porque muitos gestores realmente não fazem reunião com seus times. Eu sei que para alguns gestores é um absurdo ouvir isso, mas eu te garanto que muitos não fazem. Eu acompanho vários e muitos realmente não fazem reunião com seus times. Então fique tranquilo ou fique tranquila, porque essa realidade não é só sua, se for o caso, obviamente, de você não fazer reunião. Então suponhamos que você esteja nesse cenário de não fazer reunião. O que é que acontece? Eu te convido a pensar por que você ainda não faz reunião. Será que é porque você tem um certo receio de que o time diga: não, mas reunião, para que reunião? Nós não fizemos reunião até agora, por que nós vamos fazer reunião? Será que não há um receio seu em fazer isso? E aqui eu estou te convidando a pensar sobre isso. Eu não estou alegando que isso é um dos medos que você tem. Mas é interessante que você avalie se há escondidinho aí um medo dessa rejeição de que o time
não tope fazer a reunião, ou que você pareça levar a imagem de um chato ou de uma chata, por que não está fazendo a reunião? Esse é um dos pontos que eu trago, mas eu já te garanto que, em muitos casos, o time está esperando há tempos que você faça uma reunião. Ele quer que você faça a reunião e ele espera há algum tempo que você faça a reunião. Por que que eu sei isso? Porque eu já vi alguns casos em que realmente o time estava esperando a reunião e quando o gestor ou a gestora convidou o time para fazer a reunião, o time topou fazer a reunião e semanas depois estava aguardando para que houvesse novamente a reunião. Por quê? Parece até contraintuitivo quem não gosta de fazer reunião imaginar realmente que o time quer fazer reunião. Mas é interessante que se faça porque eles querem também uma oportunidade de dar um feedback sobre alguma coisa que eles considerem que possa ser aperfeiçoado. E você pode até estar pensando nesse momento, mas eu faço reuniões de feedback e ele ou ela tem a oportunidade de me falar na reunião de feedback. Mas eu te digo o seguinte, que eles estando na reunião, o time estando na reunião, mais de um colaborador, eles estão ali, eles se sentem como se fossem uma parceria em que eles vão se sentir mais à vontade por eles estarem uns com os outros, de proporem algum aperfeiçoamento, de tirarem alguma dúvida. Aquele é o momento de, vou usar uma metáfora aqui, colocar as cartas na mesa e verificar qual daquelas cartas podem ser trocadas. Isso tende a aperfeiçoar o trabalho, isso tende a fazer com que o time se conecte mais, isso tende a fazer com que o time fique mais transparente, a comunicação vai ficar mais fluida, vai ficar mais fácil de ser compreendida, inclusive porque vão ter mais canais de comunicação ali naquele momento, e uma pessoa pode falar algo que mais de uma pessoa queria um aperfeiçoamento melhor daquela comunicação. Faz sentido? Então, tende realmente a que as coisas fiquem mais refinadas. E eu te garanto que vale a pena você convidar o seu time realmente, se você ainda não faz reunião, convide o seu time para que comecem a fazer reunião e avalie durante algumas semanas. Se você já não faz isso, então avalie pelo menos a oportunidade de você fazer pelo menos uma vez por semana e você vai avaliando no decorrer das semanas se houve algum ganho, o que foi que houve de positivo. Então, esse é um grande lance de você implementar. E, assim como as reuniões, tem também a implementação de outras técnicas, outras tecnologias. Imagina você, um líder que teve contato, por exemplo, com uma tecnologia que é simples de se utilizar, mas é muito produtiva, muito interessante, que é o Trello. Suponhamos que você aprendeu a utilizar o Trello e a sua equipe, ninguém da sua equipe ainda utiliza, e você gostaria que o time implementasse o Trello, mas você tem medo de rejeição. Nesse caso. Então, vou mudar aqui. Vou lhe convidar a avaliar se você teria medo de rejeição se você tivesse contato com essa tecnologia e você propusesse para o time que vocês começassem a usar o Trello. Olha, eu imagino que realmente deve dar um certo receio. Eu já passei por isso há um tempo atrás, há alguns anos, e realmente houve, inclusive, a resistência de algumas pessoas do time. E, claro, a gente foi quebrando essa resistência, mostrando ganhos e, obviamente, implementando algumas coisas que facilitaram com que isso fosse resolvido, com que isso fosse implementado. E até hoje utilizamos e tem esse ganho. Mas eu sei que realmente alguns líderes têm esse receio de propor algo que não vá ser realmente, sinceramente acolhido, ou então vai ser só formalmente acolhido, mas na prática não vão utilizar. E às vezes tem tecnologias acessórias que realmente não são obrigatórias o time utilizar, mas que forneceriam grande ajuda, mas o líder às vezes tem receio de implementar isso que não é obrigatório e o time não implementar. E como é que vai ficar a imagem do líder, da gestora, do gestor, pensando tipo assim, poxa vida, eu cheguei,
sugeri que o time implementasse isso e eles não implementaram, eles disseram que iam fazer, mas até hoje não fazem. Poxa vida, como ficou chato para mim. Então eu te convido a imaginar que talvez isso ainda seja uma relação com medo e também aquela questão do ego, as expectativas, desalinhamento de expectativas, faz com que realmente a gente às vezes chegue a se frustrar. Mas eu te garanto que se você tiver uma boa comunicação com o time, e inclusive para isso as reuniões são excelentes, vai haver ali uma conexão maior e você vai conseguir também ter um alinhamento maior de expectativas com esse seu time. Faz sentido? Então vamos lá. Passando por esse medo da rejeição, agora a gente vai para um outro tipo de medo, que é o medo do fracasso como líder. Olha, esse é então mais comum ainda, porque esse medo do fracasso, ele vai te trazer certo receio de, por exemplo, dar feedback. Você tem medo de chegar para o time para sugerir alguma melhoria ou então apontar alguma coisa que foi equivocada, algum erro, alguma coisa que está improdutivo. Muitos líderes têm esse receio e esse está talvez relacionado realmente a um medo de rejeição, medo do fracasso como líder. Porque imagina determinadas pessoas que assumiram um cargo há pouco tempo, querem mostrar serviço, querem mostrar resultado, mas o time não está respondendo aquilo. Já tentou, o gestor ou a gestora já tentou de algumas coisas, mas não surtiu efeito ainda e tem um certo receio de fracassar tão rapidamente. Começou agora e, poxa vida, estou com poucas semanas e o time não está respondendo. Eu tenho receio de chegar, chamar para apontar os erros se eles não estão respondendo nem positivamente o que eu estou implementando para aperfeiçoar. Imagine eu chegar e apontar os erros que estão sendo cometidos aqui. Então imagina que essa realidade é realmente comum a muitos líderes. Se for o seu caso, não se preocupe, porque realmente muitos passam por isso e faz parte, inclusive, eu acredito que seja uma situação típica do início de carreira como gestor ou gestora de uma grande parte. Então, pode acontecer isso tranquilamente, mas tem um outro tipo de medo que é o medo do sucesso. Esse, obviamente, ele é mais contraintuitivo ainda, porque você pode estar imaginando, poxa vida, como é que eu vou ter medo do sucesso? Eu quero sucesso. Se eu tiver medo dele, eu não vou atingir esse sucesso. Mas eu te garanto que existe esse medo do sucesso, medo de atingir o sucesso também por parte das lideranças. E olha, existe até inclusive um conceito muito interessante que é o de Freud, que fracassados pelo êxito. Ou seja, a pessoa quis tanto atingir um determinado objetivo, se esforçou, investiu muita energia para conseguir chegar naquele objetivo. Quando atinge o objetivo, poucos dias depois, entra em uma depressão profunda. A gente não vai entrar nesse aspecto aqui, nesse conceito da psicanálise, mas é só para trazer aqui subsídios para que você pense que realmente determinadas coisas podem acontecer. Não é só uma questão conceitual. É uma questão realmente da prática de muitas pessoas, da vivência de muitas pessoas, em que realmente muitas pessoas têm um medo inconsciente do fracasso. E outras, no entanto, não é nem o medo inconsciente, é um medo consciente mesmo, porque tem medo de, por exemplo, o time fazer sucesso, de você líder, de o líder obter sucesso como líder e ser convidado para liderar outros times mais complexos, participar de outros desafios mais complexos que vão dar uma movimentada na vida. Então há realmente esse medo do sucesso, tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Vou trazer agora um outro medo que também é muito interessante e esse eu acredito que seja, na verdade, o mais comum desses medos. Eu acredito que seja, inclusive, mais comum do que o medo do fracasso, que é o medo de ser substituído. Exatamente.
o medo de ser substituído e como isso pode afetar os líderes no desenvolvimento deles e no desenvolvimento do time. Olha só, você já conheceu alguém que centraliza tudo? Eu não falo em gestor, mas eu falo em profissional realmente, colaboradores que não têm cargo de gestão. Imagina se você já viu a seguinte cena: algum profissional, algum colega seu de trabalho que quer centralizar o conhecimento nele ou nela e não divide esse conhecimento com ninguém porque quer ter a exclusividade daquele conhecimento. Porque acredita que se as outras pessoas atingirem aquele nível de conhecimento, ele vai ficar num lugar comum. Ele vai estar na vala comum, ou seja, comparado a todos os outros que têm o mesmo nível agora de conhecimento que ele ou que ela tem. Então, esse colaborador vai ter medo de ser substituído, medo de que vai deixar de ser especial porque ele tinha determinados conhecimentos que os outros não tinham. Faz sentido para você? Imagino que você já deve ter visto, deve ter presenciado situações como essas. Quando acontece isso com o gestor, acontece da seguinte forma: o gestor tem medo de desenvolver o time. O gestor tem medo de aperfeiçoar os colaboradores, tem medo de deixá-los cada vez melhor, porque tem medo de que os gestores desse gestor possam enxergar aquele colaborador como uma boa alternativa para colocar no lugar desse gestor que tinha medo de passar as coisas. Tá entendendo o que é que eu quero dizer? Faz sentido para você? Eu já vi vários casos com relação a isso. Repetindo, o gestor tem receio de treinar os colaboradores, de aperfeiçoá-los o máximo que ele puder, porque ele teme que se algum deles ou alguns deles ficarem bons o suficiente, eles podem assumir o cargo de gestão. E esse gestor tem medo de perder o cargo de gestão para colaboradores que ele ajudou a se desenvolver. Então, olha que coisa interessante. Eu não vou nem aprofundar muito para chegar na questão da mentalidade de escassez, que é muito interessante, muito bacana de a gente aprofundar, mas não vou trazer hoje. Talvez em outro momento eu traga. Mas eu vou trazer um ponto mais curto, mais rápido de se chegar, com mais acesso, porque eu quero que seja um conhecimento que você assimile de uma forma mais prática, mais fácil, de mais fácil vivência. Então não vamos falar da mentalidade de escassez, que cabe muito bem nisso daí. Mas, como uma consequência direta disso, eu vou trazer aqui alguns casos específicos. Um deles é o seguinte: esse gestor que tem medo de ser substituído, ele, obviamente, vai centralizar muito o conhecimento nele, vai ter coisas que só ele ou só ela sabe fazer e o time não sabe. Então, pode ser que em determinado dia, suponhamos que esse líder vai estar doente, vai estar de licença médica, não vai estar no trabalho, e quem está presente lá não sabe uma determinada situação que precisa resolver naquele dia, porque o líder não desenvolveu o time para que ele soubesse aquilo, para que o time soubesse desenvolver aquilo, desenrolar aquele abacaxi, descascar aquele abacaxi. Por quê? Porque esse líder tinha medo de desenvolver o time, porque o time poderia, algum do time, tomar o lugar dele. Então, vejam uma situação que é muito comum de acontecer em determinados locais. Se o gestor ou a gestora não estiver presente, nenhum do time sabe resolver. E olha, minha amiga, meu amigo, eu considero isso um absurdo. Haver um time em que, se uma pessoa faltar, as outras pessoas não vão saber resolver aquilo. Olha, eu considero isso um absurdo, um inconveniente, algo que realmente... eu não tenho nem palavras para dizer, mas eu considero realmente um absurdo. Um time com, 6, 7 pessoas, se uma delas faltar, uma determinada atribuição que aquela pessoa faz não vai ser feita porque ela faltou. E se essa pessoa faltar uma semana? Vai passar uma semana com os clientes, sejam internos ou externos, querendo resolver uma situação e não resolve porque uma determinada pessoa
que fazia, só ela sabia fazer aquela situação, não estava presente, meu Deus, não faz sentido. Então eu te convido a pensar nisso daí, que é uma das consequências dessa centralização em razão do medo de ser substituído. E tem outra consequência também, bem direta, bem ligada a isso, que vou trazer aquela parábola da borboleta. Lembra daquela parábola em que uma criança chega em um jardim e vê a borboletinha ainda no casulo, ainda a lagarta ali no casulo, se mexendo, e a criança fica com pena da lagarta e faz um buraquinho ali embaixo do casulo para que a borboleta consiga sair logo. Acontece que a criança não sabe que aqueles movimentos que que a borboleta faz dentro do casulo faz com que libere líquido para as asas, para fortalecer as asas para ela voar. Então, se ela não fizer aqueles movimentos, não ficar se mexendo daquele jeito no casulo, esse líquido não vai fortalecer as asas e ela não vai conseguir voar. Então, o que aconteceu nessa parábola, nessa historinha? A criança cortou o casulo, a borboletinha caiu, ficou no chão e não conseguiu voar. Da mesma forma, os nossos colaboradores, se a gente centralizar, se a gente dominar o conhecimento por causa do medo de ser substituído, a gente vai fazer com que eles não se desenvolvam, não se aperfeiçoem, e a gente vai realmente perder grandes ganhos com relação a isso. Porque, olha, esse medo de ser substituído, ele não faz sentido. Eu já te trago a razão para que você não tenha esse medo de ser substituído, porque se você tiver isso, ele vai te limitar tanto no seu desenvolvimento profissional, como no desenvolvimento profissional do seu time. E se você não tiver esse medo e você ajudar o time a se desenvolver, independentemente de algum deles assumir depois esse seu cargo, se você fizer isso, desenvolvê-los, você vai deixar um legado muito bacana e vai haver, consequentemente, o seu reconhecimento, o reconhecimento, digo, do seu trabalho, da sua missão como líder de ter desenvolvido aquele time. Então, os ganhos são muito maiores, compensam muito mais do que a possibilidade de você ser substituído por aqueles que você desenvolveu. E tem um outro lance aqui, que é o retrabalho. Olha, se você não desenvolver o seu time, você vai ter muito retrabalho, porque como você detém o conhecimento, nesse caso hipotético, e não quer ensiná-los, não quer distribuir o conhecimento para eles, por carência de informações, eles vão errar algumas vezes e vão ter retrabalhos que seriam desnecessários. Bastava você trazer os conhecimentos, as informações que eles precisariam para aquilo. Faz sentido para você? E outra coisa que pode acontecer também por causa do medo é a delegação reversa. O que é isso? Você não passa as informações necessárias e o time vai, por falta dessas informações, suponhamos que algum colaborador teve receio de tentar fazer aquilo, teve medo de errar. Olha o medo também do colaborador, o medo de errar, traz a atividade para você fazer, porque ele não tinha as informações que ele considerava que fossem necessárias e ele teve medo de fazer, então ele leva a atividade para você de novo para fazer. E você, com o medo de não ensiná-lo para que ele possa fazer aquilo, você também acaba pegando aquela atividade e fazendo aquela atividade. Isso é a delegação reversa. Então, imagina que talvez você já tenha percebido o quanto isso pode te estressar, porque o retrabalho, por causa de erro, já é um ponto para você se estressar. E também a delegação reversa, você vai centralizar muita coisa em você, você vai ter uma sobrecarga de trabalho e você vai, obviamente, ter estresse. Ou melhor, como diz o nosso querido doutor Ítalo Rachid, de estresse, que é realmente um estresse acima do padrão ideal, porque existe um padrão que é, inclusive, necessário para a gente, um padrão de estresse é interessante que a gente tenha. Existe até o conceito do estresse positivo, que eu já falei para vocês, mas o de estresse, que é um limite, a gente passa do limite do estresse, que é saudável, e chega em um momento em que a gente chega a um ponto, que é o de estresse, que aquela carga faz com que a gente não tenha
realmente a gente atingir um ponto que não tenha condições de administrar essa situação. É bem interessante as reflexões, os ensinamentos do Ítalo Rachid nesse sentido. Depois eu vou deixar aqui o link do perfil dele no Instagram e também do canal do YouTube para que vocês vejam. É bastante interessante, inclusive, porque ele traz lá as consequências disso no organismo e a gente sabe que isso também resvala ali na questão da saúde mental. Então, você atingindo esse nível de estresse, isso vai ser uma carga que você vai levar para outros locais. Já começa no trabalho, a improdutividade que vai ter, a carga cognitiva vai haver um prejuízo na carga cognitiva, porque você vai estar em um momento que não vai estar conseguindo raciocinar, elaborar as questões intelectuais que você comumente fazia, mas o nível de estresse foi atingido e a sua cognição vai ser prejudicada, vai prejudicar também o relacionamento com o time, mas não fica só por aí. Você vai levar isso também para a família, vai levar para casa, vai levar para outros ambientes fora do trabalho, porque você atingiu um nível de estresse superior ao necessário e isso vai te deixar com aquela carga realmente de impaciência, de intolerância. Algumas pessoas chegam a ficar reclusas, ficar isoladas porque estão sem saco de conviver com alguém naquele momento. Não sei se você já passou por uma situação em que a pessoa diz: ah, hoje eu estou sem saco de falar com fulano de tal. Ah, hoje eu estou sem saco de atender telefone. Ah, eu não vou para a academia hoje porque eu estou sem saco. Ah, não vou tomar banho hoje porque eu estou sem saco. Ah, não vou falar com a minha esposa ou com meu marido ou com os meus filhos porque eu estou sem saco, não quero discutir. Então, imagina que muitas vezes isso é em consequência realmente dessa carga de estresse que você atingiu e as consequências, aliás, as causas foram, nesse sentido do que eu estou trazendo para você hoje, medo de fracasso como líder, medo de sucesso como líder, medo de ser substituído, que, como eu disse, é o mais comum. E se você tiver esse medo de ser substituído, eu te chamo mais uma vez para que você pense sobre isso, porque isso pode estar te prejudicando. Se você tiver medo de ser substituído, você vai estar prejudicando a sua evolução profissional e também o desempenho do seu time. E vai também, obviamente, pelos fundamentos que eu trouxe aqui já, vai estar te prejudicando fisiologicamente, mentalmente, emocionalmente. Então, medo também de atingir o êxito, como eu já falei, medo de ser substituído. Tudo isso são causas, podem ser causas desse nível de estresse que você pode atingir. Então é importante que você tenha isso em mente, é importante realmente que você avalie que isso pode ser prejudicial para você, é importante que você avalie se você realmente não tem medo, porque vai ter gestor aqui que vai ver esse vídeo e vai dizer: ah, mas eu não tenho medo. Isso é comum de acontecer, eu te garanto. Então, como isso é comum de acontecer, eu te convido a você depois, só você com seus botões, avaliar ali se realmente algumas coisas que você não está fazendo como líder é porque você não quer ou é porque você tem medo. Se essa questão do medo ficar pesado para você, troca o medo por receio. Pode ser que te ajude. Então, de novo, avalia se é porque você não quer, avalia se é porque é desnecessário ou avalia se é porque você tem receio de alguma coisa relacionada a improdutividade, relacionada a fracasso, relacionada também a um receio de fazer sucesso. Então, observa isso. Espero que tenha sido útil para você. Implemente o mais rápido possível. Saia dessa zona de medo que vai te estagnar. Esse medo só tende a estagnar e também a trazer consequências, obviamente, emocionais negativas e também psicologicamente negativas. Porque se você alimentar esse medo, você pode atingir um ponto que você vai desconfiar das pessoas.
tudo que acontecer, você pode suspeitar que aquilo aconteceu propositalmente para que você, como líder, não obtivesse resultado. Eu sei que isso parece ser uma coisa paranoica, mas a gente não sabe o que é que passa na cabeça das pessoas. Assim como você não sabe o que passa na minha mente e eu não sei o que passa na sua, muitas pessoas, eu te garanto, porque são relatos que chegam a mim, de líderes que têm esse receio. Então, essa paranoia muitos têm e pode ser que você tenha. Se tiver, por mim não tem problema, somos todos seres humanos. Se não tiver, espero que não chegue a ter. E se tiver, vamos buscar ressignificar isso, vamos buscar trabalhar isso para que você saia dessa zona de medo, porque se você sair dessa zona de medo, uma nova etapa muito gratificante vai acontecer na sua vida. Um grande abraço e até o mais breve possível. Tchau, tchau.